Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Meu amigo, minha amiga. Pois é, estamos de volta aí. Temos novos vídeos para colocar aí para vocês meditarem. Lembrando que o objetivo desses vídeos nunca será fazer você desistir da tua fé, da tua crença, da tua igreja, da denominação que você participa, de você crer no seu ancião, no seu pastor, no seu apóstolo. Não é essa a intenção. A intenção desses vídeos é tentar mostrar para você que muito das doutrinas que são pregadas no sistema religioso como verdade absoluta e com base nas escrituras, vocês estão percebendo que através das passagens da própria escritura, que você conhece como Bíblia, não se suporta, não tem como, né? E hoje, amados, nós vamos ver uma coisa em particular, eu vivi 20 anos dentro de uma denominação que pregava demais isso, que é o vegetarianismo, né? Um grande erro de interpretação, pois não coma, é imundo, né? Mas afinal, amado, o que é uma coisa imunda? O que é ficar imundo? Para nós, né, homens modernos, uma coisa imunda é algo sanitariamente sujo, cheio de germes, bactérias, fezes, vômito, algo podre, com larvas, etc, etc, etc. O fato da palavra imundo estar presente em qualquer frase é o que levamos nós, cidadãos do século XXI, automaticamente a pensar em sujeira ou qualquer coisa contrária à higiene e à saúde, claro. Mas a Escritura não classifica desse jeito. Ficar imundo, no contexto da escritura do Pentateuco, era ficar ritualmente sujo. Neste vídeo, vamos analisar o contexto do Pentateuco no que se refere às coisas imundas, as ditas imundícias. Diversas coisas tornavam a pessoa impura ou imunda. Sim, claro. Eram elas: sangue, comida proibida, animais mortos, corrimento, sêmen, defunto, ossos humanos, lepra e até mesmo objetos contaminados, os quais uma pessoa imunda ou coisa imunda os tocou. E dependendo do grau da imundícia, por assim dizer, a pessoa estaria limpa ao pôr do sol até a tarde. Ou tinha que tomar um banho e ainda assim só estaria limpa ao pôr do sol. Ou a pessoa contaminada ficava imunda 7 dias e ainda por cima tinha que passar por uma cerimônia de purificação. O ritual variava com o grau ou a intensidade da impureza da imundícia. Por exemplo, quem tocasse ou comesse um animal morto, conforme Levíticos 11, ficava imundo até o pôr do sol. Mas quem tocasse em uma pessoa morta ficava imundo 7 dias. Nem Levíticos 11, nem em toda a Escritura, nunca foi dito que quem comesse ou só tocasse um animal imundo ficaria doente, teria enfermidades, moléstia ou morreria. Nós vemos claramente que quem comesse ou só tocasse um animal morto, um imundo, ficava imundo só até o fim da tarde. Será que o vírus da doença tinha horário a cumprir? Ao pôr do sol ele saía? Será? Analisemos, amado, a seguinte situação. Vamos lá. Meu animal de estimação morreu às 17h43 e às 17h45 toquei no seu cadáver. Fiquei então imundo, sujo, contaminado, conforme Levíticos. Fiquei doente? Minha saúde ficou prejudicada? Bom, se ficou, foi só por 1 minuto, pois o pôr do sol, às 17h46, veio e, conforme a lei lá de Levíticos, me tornei limpo. Basta compararmos os textos onde são relacionados as imundícias e suas consequências que veremos o verdadeiro sentido da coisa. Nós não vamos ler todos os versos, amado. Eu vou citar os versos aqui, porque eles são extensos, mas vai lá, dá uma olhadinha, não tome a minha informação como verdade absoluta. Vai lá, faz uma comprovação. Eu vou citar aqui os versos, depois você vai dar uma lida lá, tá bom? Vamos lá. Levíticos 11, de 30 a 33, Levíticos 15, verso 4 e 5, Levíticos capítulo 11, verso 39 e 40, Levíticos 15, verso 7 e 15, verso 19, Levíticos 11, 35, Levíticos 15, 12, Levíticos 11, 31, Levíticos 14, 46,
Levítico 11:40, Levíticos 15, 21 a 23, Levíticos capítulo 11, 43 a 44, Levíticos capítulo 14, verso 36, e outros também, que seria bom você dar uma olhadinha, Levíticos capítulo 5, verso 2 e 3, capítulo 7, versos 20 e 21, capítulo 22, verso 3 a 8, Deuteronômio capítulo 23, de 9 a 11. Ali você vai encontrar também emissão de sêmen, poluição noturna e a limpeza até o pôr do sol. Números capítulo 9, versos de 6 a 11, Levíticos capítulo 21, de 1 a 4, Números capítulo 19, de 1 a 22. Analisando, amado, o contexto geral sobre essas ditas imundícies, vemos que em diversos casos a consequência é sempre a mesma. O indivíduo ficava imundo, impuro, quase sempre até o pôr do sol. Tudo dependia do grau da imundícia. Note que quem tocava uma mulher menstruada, ou tocava ou comia um animal morto, o resultado era o mesmo: sujo e imundo até o pôr do sol. Os animais que não fossem mortos conforme as instruções de Levíticos capítulo 17, versos 2 a 9, ou que fossem dilacerados ou tivessem morte natural, eram imundos porque continham sangue, e o sangue era proibido, era imundo. Levíticos capítulo 17, versos 10 a 16. Outro exemplo aparece em Levíticos capítulo 13, sobre a lepra. Se fosse uma questão de saúde, toda e qualquer doença de pele seria imunda. Mas não, só certos tipos de lepra eram imundas. Se a lepra se espalhava por todo o corpo e não apresentava carne viva, era limpa. Levíticos capítulo 13, verso de 12 a 17. Mas a pergunta é, se era uma doença, como pode ser limpa? Aliás, falando de lepra, os leprosos ficavam separados por estarem imundos e não porque transmitiam doença. Levíticos capítulo 13, verso 46. Na escritura, ficar imundo nunca foi sinônimo de ficar doente. Dependendo da doença, ficava-se imundo. E nem todo doente estava imundo e nem todo imundo estava doente. Até um casal que tivesse relações sexuais ficavam sujos, imundos até o pôr do sol, até a tarde. Levíticos capítulo 15, verso 16 a 18. Os imundos não podiam tomar parte dos cultos, não podiam ir à tenda sagrada, nem tocar nada santo. Exemplo, mulher menstruada ou após o parto. Levíticos capítulo 12, versos de 1 a 4. Quando essas leis foram escritas há mais de 3.000 anos atrás, não havia capítulos, versículos ou subtítulos na escritura. O homem moderno é que adicionou isso lá no século 17. Se imaginarmos o pergaminho onde Levíticos foi escrito, veremos um enorme texto sem essas divisões. Que divisões? Capítulos, versículos, onde várias passagens, mas principalmente em um bom trecho que nós chamamos, depois do século 17, de capítulos de 11 até o 15, estão relacionadas a situações de como ou com o que se ficava imundo, contaminado ou sujo. Os animais imundos ou impuros eram uma das coisas ou uma das formas pelas quais o indivíduo se tornava imundo, ou seja, realmente sujo. Aí aparecem os reformadores de saúde, pertencentes a algumas denominações, alegando que, como Levíticos 11 está tratando de comida, então ele se refere o quê? À saúde. Mas os textos mostram que não era só questão de comer, mas também de tocar. Quem comia ou só tocava, a consequência era a mesma: imundo até o pôr do sol. Agora, hoje em dia, já ouvimos até esses reformadores de saúde dizendo que a questão de não tocar era para evitar alergia. Mas a Escritura nunca falou que quem tocasse um animal morto pegaria alguma doença de pele ou algo parecido, mas que ao pôr do sol estaria limpo. Então, de onde surgiu a ideia de separar e interpretar Levíticos capítulo 11 como se fosse referente às leis de saúde? Acertou. Ela mesma, a papisa do Adventismo, Ellen White. E isso a partir da sua grande visão de 1863. Deixa eu explicar uma coisa para quem ainda não conhece o meu período de crente, amado? Estou tocando no nome desta mulher e desta denominação, pois fui membro ali
por mais de 20 anos e passei por todos os cargos que esta denominação coloca à disposição de seus membros leigos. Lembrando que há outras denominações que também têm como doutrina o vegetarianismo, tá? Primeiro, ela fez advertências sobre a carne de porco, claro, depois que os Haskell estavam promovendo a abstinência dessa carne há 5 anos em outras igrejas. O curioso sobre isso é que a própria Ellen White solicitou ostras em 1882 numa carta à sua nora, Mensageira do Senhor, página 315, 316. Mais tarde, em 1890, ela relata que essa distinção entre limpo e imundo não era meramente cerimonial, mas tinha princípios de saúde. Ellen White e as bases de sua interpretação. Vamos dar uma meditada nisso. Deduziu ela, amados, que Noé recebeu permissão para comer somente os animais limpos da arca, baseando-se em Gênesis capítulo 9, verso 2 e 3, e também porque, segundo ela, toda a erva verde tinha sido destruída. Patriarcas e Profetas, página 107. Ela afirmou que após o dilúvio não havia mais vegetais, nenhum tipo de vegetais comestíveis. Mas quem lê atentamente Gênesis, vê claramente que o Criador nunca disse que destruiria toda a erva verde, os vegetais. O Criador destruiu o quê? Toda a carne, tudo que se movia, que havia fôlego de vida em suas narinas, aves, animais, homens, répteis, enxames de criaturas selvagens ou domésticos. Gênesis capítulo 6, versos 7 e 13 e Gênesis capítulo 7, versos 21 a 23. Esses versos que eu vou passando, amado, e minha querida amada, vai lá, vê se realmente se o que eu estou falando para vocês está batendo, tá bom? Posso lhe garantir que sim, mas faça o seu papel. O contexto é claro, meu amado. O Criador em momento algum falou em destruir plantas, mas somente os animais, e a prova disso é que o Criador não mandou Noé levar mudas de plantas para a arca. Eu pelo menos não vi isso nas Escrituras. Se todos os animais e vegetais tinham sido destruídos e Noé e sua família comeriam apenas animais limpos, vamos fazer uma outra pergunta? O que todos os animais, os herbívoros, assim que sairiam da arca, comeriam para viver? Se tudo tinha acabado? O Criador mandou Noé e sua família sair da arca e também os animais, para que todos povoassem e enchessem a terra. Gênesis 8, de 15 a 19. Como iriam então povoar toda a terra se nela não havia mais comida? Se sobrou alguma comida, essa estava ali na arca. Mas ali eles não podiam ficar, tinham de sair, multiplicar e povoar a terra. A senhora White disse que toda a erva verde, os vegetais comestíveis, tinha acabado. E assim o homem teria de comer carne. Mas que homem? A raça humana foi varrida da face da terra, só sobrou Noé e sua família. E ele continuou lavrador. Gênesis capítulo 9, verso 20. E daí surge então uma outra pergunta. Lavrar o quê, se tudo, conforme Ellen White, foi destruído? Não se lê nem sequer um relato na Escritura, desde o fim do dilúvio com Noé, dizendo que deviam comer animais porque não havia mais vegetais. E olha quanto tempo se passou de Noé até Moisés, hein? Ellen White se baseou em Gênesis capítulo 9, verso 3 para afirmar o que afirmou. Mas a Escritura não diz que o homem passou a comer carne porque acabaram os vegetais. Isso é pura dedução e interpretação equivocada da senhora White. Era um atributo da aliança que o Criador fez com Noé. E também cabe aqui uma outra pergunta. Se não havia mais vegetais, erva verde comestíveis ou não, como a pomba que Noé soltou voltou com uma folha verde, nova, de oliveira no bico? Se tinha oliveira, temos azeitonas, amigão. Assim tinham outras plantas e árvores também. Ora as bolas. Que os vegetais morreram no dilúvio parece óbvio, mas assim que as águas baixaram, eles voltaram a germinar, Claro, a pomba não voltou com uma pedrinha ou um graveto seco no bico, e isso também indicaria que as águas tinham baixado. Se o Criador realmente autorizou o homem a comer carne depois do dilúvio, porque toda a erva verde havia desaparecido, por que o Criador não enviou um mandamento
para o homem abandonar a carne assim que a erva verde se refez? Séculos depois do dilúvio, na Escritura, ninguém, nem mesmo o Messias, mandou o homem largar a carne. Ele mesmo se alimentava de carnes. Lucas capítulo 24, de versos 40 a 43, diz assim: E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo, ele ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa a comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Marcos capítulo 4, versos 12 a 16, diz assim: E no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: Aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Seguiu, e onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: O mestre diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Preparai-a ali. E saindo dos seus discípulos, foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Pois bem, amado, prepararam a Páscoa. O que é que animal que tem ali na Páscoa? Que eles tinham que comer, o que o nosso Messias comeu? Muito bem, né? O cordeiro lá. E mesmo subentendendo que era para Noé e sua família comerem só os limpos, o texto não fala que o motivo era de saúde. A Escritura não aponta para essa afirmação da senhora Ellen White. E falando de Noé, os reformadores de saúde alegam que a lei sobre animais limpos e imundos surgiu antes da legislação mosaica, antes do dilúvio. Assim, tal lei não seria exclusiva para a nação de Israel. Bom, se for assim, o sábado então era exclusivo da nação de Israel, né? Pois desde o Gênesis até o Sinai, com Moisés, não há lei alguma mandando o homem algum guardar o sábado. Isso só surgiu depois, na legislação mosaica, quando tal imposição apareceu. A senhora White também citou o caso da mãe de Sansão, onde um anjo lhe advertiu para não comer coisa imunda, baseando-se em Juízes capítulo 13, de 1 a 14. E ela afirma isso lá no seu livro Patriarcas e Profetas, página 562. Mas a verdade é que Sansão seria o que? Nazireu desde o ventre. Juízes capítulo 13, verso 7. Nazireu, amado, era um voto especial de santidade. Seria uma pessoa prometida, separada. Números capítulo 6, dos versos de 1 a 21. Se a orientação era questão de saúde, por que a mãe de João Batista e de outros heróis da fé não receberam tal recomendação? Se foi para a saúde, assim como alegam os reformadores de saúde, deveria ser para a saúde de todos, não é? Vocês não acham? Ela também diz que o povo judeu tinha grande vitalidade e saúde devido, em parte, à sua alimentação limpa, né? Limpa, né, amado? Mas muitos povos, como os gauleses, gregos, romanos, tinham tanta ou mais vitalidade que o povo judeu. E comiam muito, sabe o que, amado? Javalis, né? Aliás, os povos imundos, né? Comedores de porcos e outras imundícias, estão aí desde o princípio, vivinhos da Silva, tanto quanto os judeus e os reformadores de saúde. E sobre esse assunto, muitos desses reformadores afirmam que seu regime alimentar limpo faz deles um dos grupos de pessoas que mais vive. Eu não concordo, eu retruco. Então eles são campeões de longevidade? Sério? Eles são os número 1 em longevidade? Bom, se forem eles e os judeus que seguem a tal lei de saúde, deveriam também ser os campeões, sabe do quê? Saúde física e mental, quebrando todos e qualquer recorde em todos os esportes e vivendo do mais autoridade intelectual de qualquer outro ser humano. Isso não passa, amado, de uma mentira. Na verdade, é o Japão o grande campeão, recordista em longevidade, com mais de 36 mil pessoas centenárias. E há 1.500 japoneses com mais de 105 anos.
Fonte, Revista Veja, edição 2123, ano 42, número 30, julho de 2009. Eu não estou jogando conversa fora não, mano. Pergunto então, os japoneses seguem a lei de saúde? Alguém já deu alguma olhadinha na dieta alimentar deles? Não preciso, né, amado, nem falar nada sobre isso. Outro grande equívoco de Ellen White foi afirmar que a passagem de Levíticos, capítulo 15, de versos 4 a 12, onde falava sobre os procedimentos contra um homem que tinha fluxo seminal, se tratava de procedimentos de higiene para evitar doença contagiosa. A Ciência do Bom Viver, página 277 e 278. Ela explica essa passagem como se os judeus realizassem todos aqueles cuidados para evitar doenças. Mas a Escritura é muito clara. Não precisa ser gênio para ver que o capítulo 15 trata sobre as imundícias do homem e da mulher, sendo que em momento algum é dito que quem tocasse no homem ou em algum objeto ou qualquer que ele tocou, pegaria doença, teria moléstia ou qualquer uma enfermidade. Isso não está escrito lá. A passagem mostra claramente que a única consequência era a mesma de sempre. Você sabe qual é, não sabe? Ficava imundo até o fim do dia, até a tarde, até o pôr do sol. E logo após, nos versos seguintes, lá verso de Levíticos 15, 16, é dito que o esperma era imundo. O verso começa assim, ó. Também o homem, quando se der com ele emissão de sêmen. A palavra também, amado, indica que o caso do esperma está dentro do mesmo contexto do caso do homem com o fluxo, o qual o Sr. White diz que era questão de higiene. Mas será que um homem que toca seu próprio sêmen fica doente? Estou falando com você, homem. Quando você toca o seu próprio sêmen, você fica doente? E logo depois aí vemos um casal que fizesse amor e o homem ejaculasse, ficariam imundos até a tarde, Levíticos capítulo 15, verso 18. E quem tocasse na mulher estando ela menstruada, também ficaria imundo. E os procedimentos eram os mesmos, referentes à menstruação da mulher, lá nos versos 19 a 23. Menstruação não é doença contagiosa, e os judeus sabiam disso. A menstruação era classificada como o líquido costumado do corpo da mulher. Era assim. Todos os procedimentos citados em Levítico 15 eram cuidados para evitar a impureza ritual e não de saúde. Por acaso, os líderes desta ou de outras denominações dos reformadores de saúde ensinam que fazer amor com a esposa ejacular faz mal à saúde do casal? Por um acaso é isso? Eu estive lá por 20 anos. Não se ensina isso. Nos livretos de ensino dos reformadores de saúde, tipo Ouvindo a Voz de Deus, Levítico 15, nem consta como lei de saúde. Por que será? Aliás, sabemos que a urina e principalmente as fezes podem transmitir doenças e infecções graves. Nós sabemos disso. E não vemos em parte alguma da lei de saúde, a advertência para ninguém tocar em fezes ou que eram imundas. Pelo jeito, amado, quem tocasse em fezes não ficava imundo, pois a lei não diz que ficava. Veja, em Deuteronômio capítulo 23, versos de 9 a 14, referente a Levíticos capítulo 15 e 16. Quem expelisse esperma ficava imundo, mas quem expelisse fezes não ficava imundo. Então esperma transmitia doença e fezes não? Que erro de interpretação, né, amado? Ellen White tirou o texto do contexto. Não podemos isolar Levíticos 11 e tirá-los do seu real sentido. O tema sobre ficar imundo em Levíticos 11, amado, é o mesmo de Levíticos capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15 e todas as outras passagens do Pentateuco, onde se fala do mesmo assunto. Devemos compará-los, amado, com todas as outras passagens do Pentateuco, onde fala sobre ficar imundo. Até mesmo porque Levíticos capítulo 11, 12, 13, 14 e 15 não existe. O que existe, na verdade, é uma grande relação de leis, que nós chamamos de Levíticos capítulos de 11 até o 15, onde principalmente aparecem várias maneiras de se ficar imundo ritualmente falando, de uma maneira ritualística, né, amado?
Em Deuteronômio capítulo 14, de versos 3 a 21, aparece lá a repetição resumida de Levíticos capítulo 11. E vemos ali um caso muito curioso, onde o judeu não podia comer um animal que morreu por si, mas podia dar ou vender um animal morto, sabe para quem? Para o estrangeiro. Se Levíticos 11 e Deuteronômio 14 era uma lei de saúde universal, conforme pregam os reformadores de saúde, né, ditada para ser uma regra áurea dos seres humanos, por que a saúde do estrangeiro não era levada em conta? Se o judeu não podia tocar porque era imundo, mas a lei dizia que ele podia dar ou vender, ué, alguma coisa está errada aí. Sabe por quê? Questão de ritual, não é questão de saúde, amado. Né? Não se podia comer nenhum animal que tivesse morrido, né? Coisa imunda, mas podia dá-lo ao estrangeiro que estivesse na cidade para que este o comesse, ou vender o bicho morto para o estranho. Deuteronômio capítulo 14, verso 21. É assim que se trata o estrangeiro, amado? Dando uma coisa que fazia mal à saúde para o mesmo, para aquele estrangeiro comer? É assim que se trata? Lógico que não, porque não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a ritualística. Essa passagem, amado, prova claramente que não se tratava de uma regra universal e muito menos relacionado que à saúde. Leia lá, compare e analise com Ezequiel capítulo 4, verso 14, com Deuteronômio 14, 21. Parece que a doença só atacava os judeus, né? Muito bem, amado. Vamos dar uma paradinha por aqui. Lembrando, né, que tudo isso é uma maneira para você refletir. Nós estamos falando do assunto sobre alimentos imundos e não imundos, e por que eles são chamados imundos, né? E nós estamos vendo aí que algumas denominações pegam esta palavra imundice dizendo que é questão de saúde, não deve comer porque faz mal para a saúde. E você está vendo, você está conferindo na sua Bíblia, né, que não tem nada a ver com saúde, tem a ver com ritualística, né, amado? A partir do próximo vídeo a gente vai dar continuidade no assunto. Lembrando mais uma vez que não é um embate com pessoas, com denominações, né, com líderes, com nada. Simplesmente para fazer você pensar. Tá bom, amado? Vai lá, dá um joinha, compartilha o vídeo, que vai ser muito legal para aqueles que também ainda estão presos dentro desses dogmas. Tá bom, amado? Um abraço e até lá.